E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos mergulhar de cabeça num mar de mistérios, desvendar enigmas que desafiam a lógica, a ciência e até o bom senso. Preparem-se para abrir a mente. O que será que se esconde por trás de tudo isso? Coincidências? Ou será que existe algo a mais, algo que a nossa mente racional ainda não consegue decifrar? Apertem os cintos, porque hoje vamos explorar os 10 maiores mistérios não resolvidos de todos os tempos. Quem nunca ouviu falar do Triângulo das Bermudas? Aquele lugar misterioso no meio do Atlântico que parece um ímã para aviões e navios desaparecerem? Essa área entre Miami, Bermuda e Porto Rico já foi palco de tantos sumiços inexplicáveis que até arrepia. De repente, puf! Desaparece sem deixar rastros. Teve até um caso de um esquadrão de aviões militares com pilotos experientes e equipamentos de última geração que simplesmente sumiu do radar, como num passe de mágica. As histórias são de arrepiar. E teorias? Ah, essas não faltam. Vão desde portais para outras dimensões, passando por anomalias magnéticas, até abduções alienígenas. A verdade é que, até hoje, ninguém conseguiu explicar com certeza o que realmente acontece nesse pedaço misterioso do oceano. Próxima parada: Peru, lar das enigmáticas linhas de Nazca. No meio do deserto, gigantescos geoglifos intrigam pesquisadores e curiosos. São mais de 800 quilômetros de linhas, formando figuras geométricas, animais e até um astronauta. É tão grande que só dá para ver direito lá do alto, como se fosse um bilhete para o céu. A resposta definitiva continua um mistério. E se eu te disser que existe um livro, escrito há mais de 600 anos, que ninguém consegue ler? Parece história para boi dormir, né? Mas é pura realidade. Estou falando do manuscrito Voynich, um dos maiores enigmas da criptografia mundial. Imagine um livro cheio de ilustrações estranhas, plantas que parecem ter saído de outro planeta, símbolos astrológicos, figuras humanas em posições bizarras. E tudo isso escrito em um alfabeto que ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu decifrar até hoje. É como se fosse uma língua alienígena. Alguns acreditam que o livro contém segredos ancestrais sobre alquimia, medicina, ou até mesmo sobre a localização de tesouros perdidos. Mas e aí? Qual a sua teoria? Será que um dia alguém vai desvendar os segredos do manuscrito Voynich? Ou esse livro continuará sendo um enigma indecifrável para sempre? Preparem-se para uma história de arrepiar. Em 1959, 9 esquiadores russos se aventuraram nos Montes Urais, mas a expedição se transformou em um dos mistérios mais sinistros do século XX. No meio da noite, algo assustador os fez cortar suas barracas e fugir para a floresta congelante. Dias depois, os corpos foram encontrados espalhados pela neve em posições bizarras. Alguns descalços, outros com ferimentos internos gravíssimos. As teorias são de deixar qualquer um de cabelo em pé. Ataque de criatura, experimentos militares, histeria coletiva. O caso de Dyatlov Pass continua um mistério sem solução. Próxima parada: o deserto do Texas, nos Estados Unidos. É lá que, há mais de um século, estranhas luzes dançantes no céu intrigam e desafiam a ciência. Imaginem, no meio do nada, aparecem luzes brilhantes, como se fossem lanternas gigantes, mudando de cor, se movendo em alta velocidade, às vezes se aproximando, outras vezes se afastando, como se estivessem brincando de pique e esconde com quem as observa. Serão discos voadores fazendo um reconhecimento do nosso planeta? Ou apenas miragens, truques de luz que o nosso cérebro interpreta de forma errada? A verdade é que, apesar de décadas de pesquisas e investigações, as luzes de Marfa continuam sendo um mistério intrigante. Apertem os cintos, porque agora a gente vai entrar em um dos casos mais intrigantes e assustadores da história criminal, o caso do Zodíaco.
Imaginem, final dos anos 60, a Califórnia vivia o auge do movimento hippie, mas um clima de terror toma conta do estado. Um serial killer, que se auto-intitulava Zodíaco, começa a fazer vítimas, sempre casais jovens, em ataques brutais e aparentemente aleatórios. Mas o que tornava esse caso ainda mais perturbador era o modus operandi do assassino. Ele enviava cartas enigmáticas para os jornais, cheias de códigos e mensagens criptografadas, desafiando a polícia e zombando das autoridades. Apesar de anos de investigação, dezenas de suspeitos e inúmeras teorias, a verdadeira identidade do Zodíaco nunca foi revelada. O caso, que aterrorizou uma geração e inspirou filmes e livros, permanece um mistério não resolvido até hoje. No coração do Vale da Morte, um dos lugares mais quentes e inóspitos do planeta, um fenômeno bizarro intriga cientistas e visitantes há décadas. Pedras gigantes, algumas pesando centenas de quilos, se movem sozinhas pelo deserto, deixando rastros profundos e retilíneos na areia, como se estivessem sendo arrastadas por uma força invisível. Imaginem a cena, um lugar desolado, onde o calor é de rachar, e de repente você se depara com pedras que parecem ter vida própria, deslizando pelo chão como se estivessem obedecendo a um comando misterioso. Diversas teorias já foram propostas para explicar o fenômeno: ventos fortes, camadas de gelo, campos magnéticos. Mas nenhuma delas consegue explicar completamente o movimento dessas pedras gigantes. O mistério das pedras que se movem no Vale da Morte continua sem uma explicação definitiva. Nossa viagem no tempo nos leva agora ao Paquistão, onde vamos explorar as ruínas de Mohenjo-Daro, uma das cidades mais misteriosas da antiguidade. Imaginem, há mais de 4.000 anos, uma civilização avançada florescia no Vale do Indo. Mohenjo-Daro, com sua sofisticada engenharia, seus sistemas de saneamento e planejamento urbano, era uma das maiores cidades do mundo antigo. Mas, de repente, no auge do seu desenvolvimento, a civilização que habitava Mohenjo-Daro desapareceu sem deixar rastros. As casas, os templos, as ruas, tudo foi abandonado às pressas, como se algo terrível tivesse acontecido. O que teria levado ao colapso tão repentino dessa civilização? Guerras, desastres naturais, epidemias, mudanças climáticas? As teorias são muitas, mas nenhuma delas consegue explicar completamente o mistério de Mohenjo-Daro. Preparem seus chapéus de explorador e suas lupas, porque agora a gente vai mergulhar no mundo dos códigos e cifras em busca de um tesouro lendário, o Tesouro de Beale. A história começa em 1822, quando um homem misterioso chamado Thomas Jefferson Beale supostamente esconde um tesouro incalculável em algum lugar da Virgínia, nos Estados Unidos. Para garantir que ninguém, a não ser o legítimo herdeiro, encontrasse sua fortuna, Beale cria 3 mensagens codificadas, conhecidas como os Códigos de Beale. Essas mensagens conteriam a localização exata do tesouro, a descrição dos bens escondidos e a identidade dos verdadeiros donos. O problema é que, dos 3 códigos, apenas um foi decifrado até hoje. Esse código revelou detalhes sobre a fortuna de Beale, mas a localização exata do tesouro permanece um mistério até hoje. Será que o tesouro realmente existe? Ou será que tudo não passa de uma grande história da carochinha? Nossa última parada nos leva ao ano de 1587, na costa leste dos Estados Unidos. Lá estava a colônia de Roanoke, um dos primeiros assentamentos ingleses na América do Norte. Em 1590, uma expedição de resgate encontrou a colônia completamente vazia. A única pista foi a palavra Croatoan, gravada em um poste. O destino da colônia de Roanoke permanece um dos maiores enigmas da história americana. E aí, galera, gostaram da viagem pelos mistérios mais cabeludos da história? Deu para ver que o mundo é cheio de enigmas e perguntas sem resposta, né? Mas é justamente isso que torna a vida mais interessante. A busca pelo conhecimento, a curiosidade em desvendar o desconhecido,
é o que nos move, o que nos impulsiona a explorar, a pesquisar, a querer saber mais. Então, continuem curiosos, continuem questionando, continuem buscando respostas. E não se esqueçam de compartilhar nos comentários qual desses mistérios vocês acharam mais intrigante, qual deles te deixou com a pulga atrás da orelha. E claro, se inscrevam no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos cheios de curiosidades e mistérios. Valeu!